Oi, boa noite, Helena. Boa noite, turma. Tudo bem? Eu não pude estar aí com vocês hoje, mas eu tô mandando esse vídeo aí para tirar algumas dúvidas pra gente fechar aí o nosso porta-papel higiênico, tá bom? Então, eu vou fazer o passo a passo bem rapidinho aqui, desde o início, mas o principal é o fechamento dele, que eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisinhas, tá bom? Então, vamos lá, olha. Eram duas tiras de 7 por 40. Duas no tecido principal e duas no forro, tá? Então, são duas dessas, duas dessas. E o zíper maior um pouquinho, tá? Aí, nós vamos posicionar frente do zíper com frente do tecido principal, assim, ó, tá? Então, ó, o zíper, a frente dele encostado no tecido principal, tá? E aí, nós vamos passar uma costurinha nesse lado aqui, ó. Então, olha, já passei uma costurinha aqui, tá bom? Agora eu vou posicionar frente do tecido principal com a frente do forro que você escolheu. Então, posiciona e vai passar uma costurinha em cima do zíper, no mesmo lugar que você fez a costura anterior. Eu vou passar aqui e já mostro pra vocês. Joia, passei junto, tudo, ó, juntei tecido principal com forro e o zíper lá no meio. E aí, eu vou virar aqui assim, olha. Puxar bem pra não ficar dobradinho pro lado de trás e vou passar uma costurinha de pesponto aqui, ó, a peça toda, tá certo? Vou fazer, já volto. Prontinho, ó, eu fiz a costura de pesponto aqui e aproveitei e fiz uma costura na volta inteira, tá? Depois eu vou cortar o que sobrou aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa. O tecido que vocês estavam usando precisava estruturar. Esse que eu estou usando já está estruturado com a almofadinha, tá? Então, ele já tá fofinho. O de vocês, lembra? Vocês colocaram o tecido, o fofinho, para depois o forro, tá? Então, primeiro junta o tecido no fofinho, para depois fazer isso que eu tô fazendo agora. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, frente do zíper com a frente do tecido, ó. Assim, ó. Frente com frente, ó. E vou pôr aqui na beiradinha, alinhado com esse aqui, ó. Tá? E vou passar uma costurinha aqui. Pra depois colocar o forro. Prontinho, ó. Agora eu coloco o meu forro, que vai ser frente do forro com a frente do outro forro. Então, ó, frente com frente, vou pôr aqui beirando o zíper. E vou passar uma costurinha aqui, pode ser em cima da costura que você já fez. Ó, tá vendo que tem a costurinha lá? Pode ser em cima da costura. Vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem, não vou nem parar a filmagem agora. Ó lá, deixa eu baixar aqui um pouquinho só pra vocês conseguirem ver. Lá, posicionou. Retrocesso no começo e no final, tá? Então, ó, posiciona e passa a costura em cima da costura que já tinha. E aí, eu abro. Ó, os dois aqui, ó, tá vendo? E vou passar um pesponto. Puxa ele pra fora, ó. Puxei, tá vendo? E vou passar uma costurinha aqui de pesponto. Nem vou parar de novo. Vamos lá. Assim no começo e no final. Puxa o de baixo bem, pra ele não ficar lá. Senão, se a gente não puxar, ele fica, na hora que for colocar o cursor, ele enrosca. Aqui, ó, eu vou aproveitar e vou fazer a costura na volta inteira, ó. Pra segurar todos eles juntinhos, ó. É claro, eu tô fazendo aqui rapidinho pra vocês verem, mas quando vocês estiverem aí na máquina, gente, vai devagar, tá? Dessa é inimiga da perfeição, ó. Eu vou passar o cursor aqui e vou refilar tudo e mostrar pra vocês como está. Peraí. Olha aqui, ó, prontinho, com zíper e tudo refilado, ó, cortei tudo em volta, tá certo? Aí tem um retângulo menor
Esse a gente vai colocar a frente dele com a frente do canal do zíper, certo? E vai costurar. Aí a medida dele vai depender um pouco da medida que vocês... que ficou o canal do zíper de vocês, tá? Então, ele tem que ficar do tamanho. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó, frente do tecido, juntando com o lado de dentro lá. E vocês vão alinhava com ponto bem largo para não dar muito trabalho, tá? Porque vocês não têm esses pregadores, dá para colocar alfinete, mas é perigoso vocês se machucarem. Então, é melhor pegar uma agulha e fazer aí um alinhavo. E aí, vocês vão alinhavando beiradinha com beiradinha, ó. Eu tô colocando aqui só pra ver se essa medida tá certa, tá boa, tá? Se a medida que eu fiz aqui o negócio tá bom, ó. Não pode sobrar, não pode faltar. Se faltar, então é porque aquele retângulo pequenininho ficou pequeno, então aí vai ter que tirar ele e fazer um retângulo um pouco maior, tá? Significa que o corte de vocês ficou menor. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Tá sobrando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui assim, ó, tá vendo? Tá sobrando aqui. Se sobrar muito, a gente tem que cortar um pouco aqui, ó. Tá sobrando aqui, tá vendo? Tá ficando tudo empapadinho, não pode ficar empapado. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse aqui e entrar um pouquinho mais, tá? Costurar um pouquinho mais pra dentro. Um pouquinho só. Então, eu entrei com o clips aqui pra dentro e vou testar de novo. Vamos ver se nessa medida que eu coloquei agora ele vai ficar bom. Isso, gente, é no alinhavo que vocês vão fazer. Se a medida ficou grande, se o círculo tá grande, né? Então, vocês têm que aumentar esse aqui. Se o círculo ficou pequeno, tem que diminuir esse daqui. Eu não sei se tá muito confuso para vocês entenderem, mas eu espero que vocês entendam. Ó, eu tô prendendo o círculo aqui, só para ver se ficou na medida boa para costurar. Ó, agora tá ótimo, olha. Você vê que diminui só um pouquinho? Ó, olha aqui, tá vendo? Certinho. Vou falar uma coisa, você primeiro tem que passar essa costura aqui fechando. Tá vendo que eu passei a costura do meu mais pra dentro um pouquinho? Depois eu vou lá com a tesoura, ó, e vou tirar pra poder colocar depois aqui um acabamento, tá? Eu fui lá e peguei o acabamento, que é um viés, tá? Então, a gente corta o viés um pouquinho maior que aqui, ó. E aí, eu vou colocar o viés aqui, abraçando aqui, ó. Abraça e costura, tá? Porque senão vai ficar sem acabamento por dentro. E aí fica feio, né? Mas tudo bem também, ele vai ficar escondidinho, se já fez sem, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Ó, passa o acabamento lá, só pra depois você poder colocar a tampinha de cima e de baixo, tá? Ó, pronto, fechado. Tirou a medida, passa a costura e passa um viés pra dar um acabamento, tá, gente? Aí você vira do direito... E aí, você vai fazer um pesponto aqui, ó, tá vendo? Já tem um pesponto aqui, tá vendo? Vocês vão fazer um pesponto do outro lado, tá? Cuidado pra não costurar a parte de baixo, aí tem que ser bem devagarzinho, não pode ser na máquina forçar rápido não, tá? Ó, vai puxando um pra cada lado, tá? E faz o pesponto. Aí sim. Agora que fez o pesponto, ó, olha aqui esse acabamento como ficou.
tá? Então, nós tiramos a medida, fizemos tudo na alinhavo, tiramos a medida, fechou aqui. Aí, de novo, a gente vai, põe a tampa, alinhava tudo. Depois que alinhavar, uma coisa importante, vira pro lado de dentro de novo, não pode esquecer isso. Depois, põe a tampinha, alinhava tudo, depois que alinhavou, você vai lá e passa uma costurinha. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ah lá, prontinho. Aqui, a gente também passa o viés, tá? Pega o viés, tira a medida mais ou menos do tamanho, um pouquinho mais, sempre sobrando. E aí, você vai fazer a mesma coisa, vem aqui, ó, pra dar o acabamento dessa costura aqui do fundo, tá? O viés, ele abraça a volta inteira e você vai passando a costura, escondendo aí, fazendo o acabamento da peça, tá? Eu vou costurar e mostro pra vocês já já. Prontinho, ó. O fundo, ele com viés, tá? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, já tá medido. De cima, frente com frente. Alinhava e passa a costura. Prontinho, olha aqui. Esse meu tá os dois lados fechados, né? Um lado tem que estar o círculo no meio aberto, tá? Pra gente colocar o ilhós que está aí dentro do armário, tá? Eu vou fazer o acabamento aqui com o viés e vou furar aqui. Eu não tenho o ilhós aqui pra mostrar pra vocês, mas aí na escola tem, tá bom? Prontinho, pessoal, ó, tá prontinho aqui. Eu fiz o furo que não tinha no meu. O de vocês já tem, então passe uma costurinha que nem eu fiz aqui, tá? Porque depois a gente vai colocar o ilhós, vai cobrir, vai esconder, mas ele não vai desfiar, tá? Então, ó. Ó, o meu ainda aqui, numa parte ainda, ficou um pouquinho franzidinho, tá vendo? A medida do círculo tem que ser igualzinha as duas. O meu tava um pouquinho maior que o outro. Mas é isso. O mais importante é essa parte aqui, ó. Tá? Antes de fechar ela, tem que medir. Então, alinhava ele, alinhava a tampa pra ver se a medida tá legal. Se a medida tiver legal, você pode costurar no alinhavado. Se não tiver legal, tem que diminuir ou aumentar. Aí depende da necessidade, tá bom? Beijo, gente. Não posso estar com vocês amanhã, mas meu coração tá aí, tá bom? Beijão pra todas.